Bom, vamos lá então para ver um programa básico em Java. A gente já começou a falar em sala de aula, né, que um programa básico em Java, ele tem essas palavrinhas-chave, public class, public static void main, tudo que está em azul aqui é palavra-chave. E tudo abre e tudo fecha praticamente com chaves. Então, a palavrinha-chave class, todo programa tem que ter uma classe, né? Seria o similar ao algoritmo no Visual G. E ele vai ter essa palavrinha-chave, que lá no algoritmo era a palavra algoritmo, aqui vai ser class, além de public, né? E o nome que a gente vai escolher. Ele não vai vir mais entre aspas, para quem fez em Visual G, tinha uma aspasinhas no nome da classe, né? Mas no nome do algoritmo, mas agora o nome da classe vai vir sem aspas, e ela tem que ser exatamente o mesmo nome do arquivo, tá? O padrão de Java é que esse nome também seja feito com a primeira letra maiúscula, assim como, obviamente, o mesmo nome do arquivo. E aí prestem muita atenção nisso, pessoal. Vocês têm que lembrar que se você colocou o nome maiúsculo na classe, você tem que ter o mesmo nome maiúsculo no nome do arquivo, tá? Então tome cuidado com isso. Outra parte muito importante do nosso programa básico é a main. Amém. A main, na verdade, em inglês significa principal, né? E aí é o procedimento de onde tudo parte no nosso programa. E vai sair tudo a partir da main. E é o que a máquina virtual chama. Então ela vai procurar a main. Se ela não achar a main, dá um erro no programa. E aí a gente tem também as chaves, né, que abrem tudo, né? Então no caso ela vai abrir a parte da execução principal, a gente chama esse procedimento principal aqui. Então vão ter outros blocos de comandos também que vão ser executados, abertos e fechados com as chaves, e também elas vão ser usadas para abrir o programa, né, a classe principal, essa classe que tem a main, ela é chamada como principal. Vão ter outras no futuro, mas depois a gente vê sobre isso. Então vão ter chave para tudo. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque as chaves elas estão em todas as partes. Por isso que é importante a gente sair comentando as chaves também. Então é uma boa prática de programação. Então isso aqui seria uma estrutura básica de um programa em Java. A gente pode ter outras classes, depois a gente vai poder também ter outros procedimentos ou outros subprogramas, porque na verdade isso daqui é o subprograma principal, né? A gente poderia falar isso. É o subprograma principal, o procedimento principal que a gente colocava lá no Visual G. Então de tudo parte daqui. Então aqui um exemplozinho desse primeiro programa. É o que a gente fez, né? O Alô Mundo, que vocês fizeram em sala. Aqui eu estou mandando uma outra mensagem, eu gosto de Java, então nesse primeiro programa eu tenho lá esse procedimento de escrever na tela, né, println, e aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença mesmo do print para o println? É porque pula a linha, né? Gostaram do meu suspense aqui? Tempozinho para vocês responderem? Vamos ver se dá certo, né? O println, ele imprinta na tela, né? Ele é o procedimento de imprimir na tela, seria o escreval lá do Visual G. E o print sem o ln seria a mesma coisa, só que ele não pula a linha, o println pula a linha. Isso aqui, system.out, já expliquei na sala, system é de sistema, out é a saída, e o system.out é a saída do sistema padrão. Então a gente tem a saída padrão, é a tela. Então imprima, pulando uma linha, para a tela, aí vai imprimir isso daqui. Isso daqui, que está entre aspas, a gente chama de argumento do método. Mas isso aqui é o que eu estou mandando para dentro do método println para ele imprimir na tela. Então eu estou mandando uma cadeia de caracteres, que em Java é chamada de string, a ser impressa na tela. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso também, tá? E uma outra coisa importante de lembrar é que o ponto e vírgula finaliza todas as instruções, aí presta atenção, tá? Finaliza as instruções que não são abertas ou fechadas por chaves, porque isso aqui não é instrução, isso aqui é a classe. Abre a classe aqui e fecha a classe aqui. Isso aqui é o método principal, função principal, procedimento principal, ele abre aqui e fecha aqui. Isso daqui não estou abrindo um bloco de comandos, ele é um comando em si. Então esse comando tem um ponto e vírgula depois. Por que eu estou falando isso? Para vocês prestarem atenção que onde tem chave não tem ponto e vírgula, tá bom? Se eu abrir uma chave aqui, eu não coloco um ponto e vírgula aqui não. Se eu abrir uma chave, eu fecho a chave, belezinha, isso aqui é um bloco de comandos, isso aqui é outro bloco de comandos, tá? Então prestem muita atenção nisso. Esse programinha aqui, deixa eu ver, eu tenho aqui no meu computador, que como eu falei, que é um Mac, daí ele tem um pouquinho diferente do Notepad++, mas vocês vão entender porque ele vai até colorir parecido.
Então, aqui o programa, primeiro.java, função de mostrar mensagem na tela. Então, só um cabeçalhozinho básico. Pelo menos, né, a gente coloca programadora. E gente, eu tô em casa, né? Tenho 3 cachorros em casa, então de vez em quando vocês vão ver uns latidos, vocês vão ver umas coisas estranhas. Agora mesmo minha cachorra estava aqui roendo um osso aqui perto de mim. Hoje é 24 de março, eu tô em quarentena. Então eu já tô perdendo o dia das aulas, Eu tô perdendo o dia que a gente tá mesmo, normal, tá? 24/3, então aqui só pra gente simplificar, tá? Pode, obviamente o cabeçalho pode ser melhor do que esse. Poderia colocar um tamanho um pouco melhor, mas vai isso aqui mesmo. Opa! Bom, então, o que a gente tem que fazer, né? Public, primeira palavra-chave, class. Depois eu vou explicar em mais oportunidades, outras oportunidades eu vou explicar cada uma dessas palavras, tá? Apesar de que eu já estou começando a explicar agora, mas vai ter muita coisa que vocês vão ter que usar meio que sem entender, normal, tá? Por um primeiro momento, e depois eu vou explicando melhor à medida que a gente vai aprendendo mais, porque senão eu saturo vocês de muita informação. Então aqui eu já vou comentar que é o fim da classe, porque lembra que eu falei com vocês que tudo em Java, assim como em C e C++, abre e fecha com chave, então é bom a gente sempre estar com as chaves comentadas. E eu vou fazer aqui também o public static void, escreve pra caramba, eu sei, tá? Java escreve pra caramba. Mas é assim mesmo, no começo é meio estranho, né? Vocês têm que ficar lendo, parece que vou ter que decorar isso, vocês vão decorar naturalmente, porque vocês vão fazer muitas vezes. Então aqui já é o fim da main. A main, ou eu posso falar que, por exemplo, se quiser usar a palavra correta, né? Fim do método principal, ou posso chamar de main também. Aí ele já é um programinha que nem o Notepad++, mas ele não tem para Mac. Então esse aqui é um similar, então ele já faz a indentação, algumas coisas ele já faz, outras coisas ele não faz não. E aí, o que eu tenho para fazer, né? Primeiro programinha só println, vou mandar uma mensagenzinha para a tela, vou colocar assim, ó, primeira videoaula, gente, videoaula escreve junto ou separado, não sei, videoaula de programação em Java na quarentena. Bom, tá bom. Aqui no meu vou mandar salvar. Já tá salvo, já salvei com Ctrl S. Eu já tinha salvo, ó, aí presta atenção nisso daqui, tá? No de vocês vai ser um CMD, e os comandos que eu passei para vocês no grupo, vocês vão usar esses comandos para abrir. O meu aqui vai ser algumas coisas, vai ter diferente. Então, para vocês verem o conteúdo de uma pasta, vocês têm que digitar dir de diretório. Dir não funciona aqui para o MacBook, tá? Então, esse é o comando aqui similar para mim, é o ls, que vai mostrar o que tem nessa pasta. Então, lembre-se disso que eu estou no MacBook e aí algumas coisas vão ter que transformar para o Windows aí, tá bom? É os comandos que eu passei para o CMD. Quem tem dúvida vai lá no grupo, eu já mandei um print lá. Se tiver dúvida, pergunta também, tá? Então vamos lá, javac, primeiro.java, eu acredito que eu já salvei direitinho, eu acho. Compilou, belezinha. Vou dar um ls para ver o bytecode que foi criado, primeiro.class. E aí agora eu vou chamar a máquina virtual Java para executar o meu programa. Lembrando que para compilar, eu chamo javac, e aí eu coloco primeiro o nome do programa, .java, que é exatamente o mesmo nome que eu salvei, aqui, se você for lá na pasta, que eu salvei é primeiro.java, então é o mesmo nome que eu coloquei no meu programa, exatamente com letras maiúsculas e minúsculas. E para executar, eu chamo Java, que eu estou chamando a máquina virtual, mas eu não coloco o .class. Eu estou executando o .class, mas eu não coloco o .class, tá? Então, deu certinho, primeira videoaula de programação Java na quarentena. Ótimo. Belezinha, pessoal? Acontece quando a gente compila. Como eu já falei,
é criado um arquivo com o mesmo nome do arquivo original, né, só que com a extensão .class no lugar de .java, que é o bytecode. Esse bytecode, então, ele vai ser interpretado pelo JVM, pela máquina virtual Java, né, e ela interpreta o bytecode.class, que a gente acabou de criar. A interpretação ela é feita para a plataforma usada, e ela vai sendo feita linha por linha. Aí estava naquela dinâmica que a gente fez das cartas, a diferença entre compilar e interpretar. Bom, então a primeira coisa que eu passei para vocês era de fazer esse primeiro Alô Mundo, né, no programa, abrir o Notepad++, salvar como Java, chamar o Javac, depois executar.